que é o momento, a ponto de encontro. É a Mônica que encontra com a Paulinha, é a aluna que encontra com o professor. É sensacional. Vamos lá, Anne. Vamos ver se agora vai. Oi! Oi, Ai, gente, meu vídeo não vai. Não sei por quê. faz o Vocês seguinte. vão ter que me imaginar e vai só a voz. Eu até reiniciei o Exato. celular. Não sei se é o aparelho. Eu acho que não. Deve ser algum mistério da tecnologia. Ah, mistério da tecnologia. Lady Murphy, quando você desligar, ele vai É, aparecer e vai te indicar que ex- você tem que fazer alguma coisa no exatamente. próximo. Vamos assim mesmo. Exatamente. Ó, eu já tentei Ah, no Wi-Fi, Margarete, já tentei sem Wi-Fi. Eu acho que é um mistério da tecnologia mesmo. você rezou para Nossa Senhora do Santo Pulinho para achar o que É, acontece? Não, então pronto. Ah, vamos assim mesmo, é. Tem vamos, jeito. vamos. Vamos assim, Bom, relaxa. E tá hoje bom. nós vamos falar, na verdade, não vamos falar nada. Quem vai falar é a Anne, tá certo? Sou eu que A vou Mauri, falar hoje. a Mauri, eu não sei cadê a câmera da Anne. Eu acho que, acho que o celular resolveu deixar lá na mão. Mas a gente vai desse jeito mesmo, não tem problema não. Vamos lá. Então, na É, verdade, hoje, quem vai falar é a Anne. Quem vai me entrevistar é a Anne. Então, eu estou no nosso canal para ser entrevistada pela Anne. Então, isso Anne, aí. fica à vontade. Então, vamos lá, pessoal. Bom, hoje, como a Flávia já comentou, a nossa live ela vai ser num formato diferente. Hoje a gente vai bater um papo sobre o lançamento e a pré-venda do livro Cérebro 4.0, Como usar sua mente para uma vida mais saudável, feliz e próspera. O livro foi escrito pela Flávia e pelo Jefferson Levi. Para quem está aqui de repente não conhece a Flávia ela é professora de graduação, de pós-graduação. Eu sou suspeita para falar da Flávia, mas vamos ao conteúdo. Bom, para começar, Flá, conta pra gente como surgiu a ideia de escrever um livro. Olha, Anne, na verdade, escrever um livro sempre foi uma paixão, tanto quanto dar Uhum. aula. Então, eu sempre pensei o seguinte, que a hora que eu começasse a dar aula e as coisas fossem engrenando, escrever um livro ia ser uma sequência natural. Então, sempre foi um sonho que agora, depois de tanto pesquisar, tanto estudar, a gente conseguiu transformar em realidade. E, puxa vida, é um prazer imenso. E para quem não sabe, a Anne está assim, já sei por que não está aparecendo a Anne hoje, é porque ela é a revisora técnica do livro e ela está com vergonha, então ela está se escondendo. Não, olha, pior que nem era. Me arrumei, me maquiei, tô toda produzida, mas tudo bem, tudo bem. Depois a gente põe na abertura, a gente põe uma foto sua. Isso, fechado. Entendeu, Bom, Anne? Então foi isso. aham, tá bom. E o tema do livro, Cérebro 4.0, como surgiu? Por que Cérebro 4.0? Conta pra gente. Porque assim, ó, na verdade, a gente tem uma. Quem que tá falando ali? Minha mestra, Tatinha, olha que legal, fazia tempo que eu não falava um beijo, Tatinha. Eu sei que você é minha ex-aluna. Cérebro 4.0, por quê? Porque a gente vive numa sociedade que está em constante mudança e é uma sociedade 4.0. Então não adianta você falar de uma sociedade tão atualizada, mundo VUCA, por aí vai, se a gente não estiver falando também de um cérebro atualizado, concorda? De um ser humano que Sim. esteja preparado para esse mundo que está aí. Então, quando a gente estava definindo o nome do livro, a gente pensa também no que vai chamar atenção, lógico. Nós pensamos, por que não Cérebro 4.0? Para o ser humano acompanhar e se preparar para todas essas mudanças. Essa foi o caminho, mais ou menos, que a gente seguiu. Legal, boa. E é uma questão, né, um tema, cérebro 4.0, VUCA, é uma coisa que tem sido muito abordada, né, pelos profissionais da área de recursos humanos, do mundo corporativo, né, um tema que está bem latente, né? Gestão, né? E Gestão, isso. Agora, uma dúvida que eu acho que bastante gente pode pensar nisso ou ter alguma dúvida de qual é o público do livro, né?
todo mundo pode ler, todo mundo vai entender. Como que foi pensado, né, para É, escrever para ficar de uma forma didática? então, Anny, super legal essa pergunta, porque quando a gente pensou em escrever, eu sentei com o Levi e a técnica de escrever foi do Levi, que foi assim sensacional, porque é um grande bate-papo. A gente Aham. falou assim, eu tenho que ter uma linguagem, é importante que a gente tenha uma linguagem que seja acessível, porque não adianta você fazer um livro e não ser acessível. Então, quer dizer, a ideia não foi falar difícil, foi falar de uma forma que todo mundo entenda. Então, para todos os públicos, porque o que acontece? Você está falando para pessoas das mais diversas áreas, e não simplesmente para pessoas da área da saúde. Vai ter gente da área da saúde? Vai, mas invariavelmente pessoas de todos os tipos, né? Todas as profissões, então, para todos, desde pedagogos, professores, até profissionais da área da saúde também, porque a gente fala de uma forma muito, muito tranquila. Sim. Bom, agora vamos entrar então um pouco no conteúdo mesmo do livro, né? No primeiro Anne, você viu quem está capítulo, aqui hoje? Amanda, a Lirian, meu a Lê, Deus, quanta gente, é, meu Deus. Desculpa, tô vendo pergunta. aqui, ó. A É, Ali acabou de entrar. pois Então, é. vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro, né? No primeiro Aham. capítulo, tem uma metáfora bem interessante que eu considero que ela facilita muito o entendimento para o aprendizado mesmo, né, das funções cerebrais. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre essa metáfora, sobre como foi estruturado? Olha, eu não posso contar como foi, porque nem eu sei. Porque é verdade, porque o que a gente estava montando, quando o Levi estruturou todo o livro, que eu recebi dele, eu falei assim, puxa, a vida está muito leve, é importante achar uma forma mais leve ainda de falar sobre o cérebro. Aí o que eu fiz? Eu sentei e comecei a olhar. Falava assim, gente, fala sobre cérebro, lobo isso, lobo aquilo, párito, não sei o quê. Falei, é muito confuso para as pessoas. Então, de repente, eu olhei em volta de mim e falei, quantas coisas acontecem numa casa que nós não temos consciência, que a gente não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, a sua caixa de água enche porque ela enche, né? Uhum. Você não acontece, você não pede para ela encher. Então, tem todo um funcionamento que vai acontecendo, então ela enche. Aí eu falei assim, podia ser a mesma coisa com o cérebro, né? Uma forma de explicar o cérebro. Então, só para dar um gostinho para o pessoal, eu comecei a elaborar as áreas do cérebro, os lóbulos frontais, os lóbulos do cérebro, áreas de uma casa. Então, por exemplo, o córtex pré-frontal eu chamei de salão de jogos, porque afinal de contas é onde a gente, se a gente estiver jogando, onde a gente monta a estratégia, onde a gente prevê, onde a gente faz plano de ação, onde a gente toma decisão. Então, as funções das peças do cérebro estão sendo equivalentes a determinadas funções de uma casa. Então, pegar os estímulos que essa pessoa tem, a arquitetura da mente, mais ou menos isso, viu, Lirian? Foi a É, arquitetura do cérebro, olha que legal, a arquitetura do é. cérebro com essas funções. Então, a parte que cuida da visão, ela está especificada. Agora também quer, mas pega o livro. Mas foi assim. Então, e os testes que nós fizemos antes de editar o livro foram muito legais, porque a gente falava assim, como é que você vai construindo, e todo mundo que a gente fez o teste ia construindo essa visão de cérebro, e era isso que a gente queria. Não era nem ter uma visão 3D, porque essa visão 3D ela iria tirar essa construção, essa criatividade para imaginar o cérebro acontecendo. Sim, E sim. a casa tem uma interatividade também, né? Que nem o cérebro. Então eu É. acho que isso traduziu de uma forma muito leve, então fica fácil de você entender como funciona o cérebro desta forma. É verdade. Eu sou suspeita para falar, né? Mas quando eu li o livro, eu achei que ficou muito didático. É como você comentou que é para todo o público, né? Para todos os perfis que têm o interesse em aprender mais, em saber mais. E ele acabou ficando muito didático com essas comparações com as partes da casa, né? Ele ficou muito leve, né, Andy? Porque a gente Sim, anda muito pela casa leve. o tempo todo. É, Então é, você, na hora que você começa a pensar, você não está estudando pensando que você tem uma peça, que é um órgão, que é o nome
complicado. Não, vamos traduzir de uma forma mais fácil, fazer essa analogia, porque a ideia é você gravar. No que você É. grava, olha só quem está aqui, Rosana Sestari, que imenso prazer em recebê-la, Rosana, tudo bem? Que legal. E então, quando você passeia pela casa, a mesma coisa é tornar isso, você passear pelo seu cérebro. Porque quando você Sim, estiver passeando, você vai ter mais ideias, então gerar uma interatividade muito maior. legal, Flá, muito bom, muito legal mesmo. E agora uma grande pergunta também, a neurociência, onde entra nessa história toda? Putz, ainda bem que você está escondida aí, né? Ah, eu tô escondida, e não é porque eu quero, viu? Hoje não é. Ah, o Alexandre está colocando aqui, o Alexandre Neves Garcia, da Amanda. Super atual É, esse tema. É, legal. A mesma participação. nomenclatura para itens de atualização e avanço tecnológico. Ah, foi uma loucura. Depois É, de estruturar isso, acho que eu dormi umas 4 ou 5 horas seguidas, porque eu acabei, esgotei. Mas, Anne, você perguntou da neurociência, né? da Começou, neurociência. começou 10 anos atrás, mais ou menos, mais de 10 anos, 12, 14 anos atrás, quando eu li uma reportagem da HSM falando sobre neuroliderança. Eu estava fazendo MBA na FAAP, e aí eu falei assim, puxa vida, isso aqui é o futuro, né? Se isso aqui é o Uhum. futuro, eu vou estudar porque eu acho que é isso aqui que vai engrenar, que vai justificar uma série de processos. E aí eu me perguntava, mas eu não sou da área da saúde, eu sou da área de humanas. Então Uhum. começou a ter um mergulho. Daí veio, naquela época, 10 anos atrás, estava abrindo a empresa de treinamento. Então a gente começou a estudar e começou a praticar PNL com a neurociência. Por isso que Uhum. quando eu te conheci, a gente já tinha o treinamento mais calçado, né, fundamentado em neurociência. E começou uma É paixão, verdade. porque entender esse funcionamento cerebral e tudo isso que acontece no nosso cérebro, no nosso corpo, putz, foi sensacional. O Flá, O Amauri inclusive, hoje. dizendo, olha É, só, Anne, que legal. O Amauri está dizendo o seguinte, com essa metáfora o cérebro ficou mais amigável. Eu acho que é isso aí, viu, Amauri? Essa é, foi a ideia. é Legal, verdade. obrigadão. O Flá, e Diga, minha outra filha. coisa que a gente tem visto e a gente tem falado bastante também é que é bem difícil de achar conteúdo bom de neurociência aplicada, né? Tanto tem livros, mas os livros são muito técnicos, não é amigável, como disse o Amauri, que por acaso é meu tio, não acaba sendo tão amigável para quem é leigo, né? Os livros da área de neurociência, específicos em neurociência, e mesmo na internet, o que a gente vê de neurociência é muito raso e muita baboseira, assim, também. Tem muita coisa que o pessoal lê de algum lugar e que não faz muito sentido. Então, é bem interessante você comentar também que já vê neurociência, já estuda neurociência há 10, 12 anos, né? Tem bastante Ah, bagagem, tem bastante conteúdo, tem bastante profundidade. Não é um negócio raso, né? não tinha como ser, né? Porque, por É, exemplo, como é que você vai falar de uma máquina dessa sem é, estudar? E é aí verdade. tem um outro lado também, né? Que eu fui estudar a neurociência, a primeira vez que teve algum curso foi na UFMG. E aí eu fui fazer. Eu quase Sim, quase bombei, não tenho a mínima vergonha de falar, eu quase bombei numa parte de biologia, que eu falava, meu Deus, isso aqui não entra na uhum, minha cabeça. E aí eu entendi que o importante era conhecer o processamento cerebral. E eu quebrei sim, meus próprios paradigmas, porque eu vi que eu podia saber sem ter que entrar a fundo numa série de situações. Resultado, hoje você falar de processamento cerebral é muito legal. E vocês vão ver é, que com a parte do cérebro vinculada a uma casa, fica muito, muito tranquilo de aprender. E essa foi a grande sacada, né, Anne? Porque sim, estudar, ver artigos científicos e você ler, é transformar. Então, para adaptar até para o meu próprio aprendizado, eu tive que fazer essa adaptação na linguagem. sim, Senão, eu pegava aquele OVNI e falava assim, meu Deus, eu tenho essa informação super rica, e agora? E aí é, começar a aplicar, praticar, né? Onde a gente fez isso? Nos cursos é, de PNL, uhum. em sala de aula. Então E, foram 10 anos de laboratório e prática efetiva mesmo. inclusive, essa é minha próxima pergunta, né? Minha próxima E questão.
que no livro tem alguns cases, né, das práticas que já foram testadas, já foram aplicadas e que elas estão descritas no livro, né? Inclusive elas estão descritas bem detalhadamente, com o exemplo das funções cerebrais mesmo, né? Conta um pouquinho para a gente disso, que você que é entrevistada hoje. Pois é, eu estou sendo entrevistada pelo fantasma, mas tudo bem. Por uma voz, né? De Sensacional. onde vem essa voz? Vai ver que é o meu diálogo interno aqui, é o meu não consciente falando comigo, me entrevistando. Sensacional. É, É, é o seguinte, a gente colocou exemplos, porque é muito fácil você falar sobre uma série de coisas, processamento e tal, e não indicar aonde isso acontece, como que isso daí acontece e de que forma você faz. Então, eu trouxe toda essa desenvolvimento dessa técnica, que na verdade a gente já está preparando para traduzir em uma metodologia específica, sim. e ter que colocar de uma forma que as pessoas saibam, se eu quero melhorar nisso, o que eu posso fazer? Então a gente pega desde treinamento, sala de aula, atrelado a algumas questões pessoais, para que você saiba como fazer. Então, tem exemplos? Tem bastante exemplos, sim, porque eu acho. Ah, Agora você eu apareceu! Onde você mexeu? apareci. Chamei o consciente aí, ó. Caramba! Nossa, Chamei o demorei consciente aí, ó. meia hora quase para aparecer. Mas tudo bem, tranquilo. Ainda bem Tá que bom. apareceu. Legal, sempre é É, tempo, né? Então, o que que a gente sim. fez? É dar exemplos, porque uma coisa é você simplesmente não saber aonde aplicar, e isso a gente sentiu muito nos treinamentos, que as pessoas falavam, pô, isso é muito legal, mas onde eu uso? Como que eu uso? Então, a gente pegou toda essa parte de utilização e trouxe justamente para falar assim, ó, você usa assim, 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 o benefício é esse, você pode usar para determinadas situações, e nós trouxemos isso para o livro também. Porque não tem, eu procurei no mercado, eu não achei nada tão esmiuçadinho, né? Sim. E além da metáfora, né, fazendo associação com as partes da casa, eu entendo também que essa questão do que foi feito, já foi testado, né, de colocar tudo isso detalhado no livro, que já foi feito na prática, apareci, gente. Tudo isso que já foi feito na prática ajuda a entender também muito mais. Por isso que fica uma leitura leve, uma leitura gostosa, porque dá os exemplos e você consegue imaginando como foi feito, consegue imaginando, porque os exemplos, né, as práticas, elas já estão mais para o meio, para o final do livro. E então, quando você está lendo as práticas, quando já está lendo esses exercícios que foram feitos, você consegue imaginar realmente o que foi acontecendo no cérebro das pessoas, de tudo isso que foi experienciado. Fica muito didático, fica muito leve de ler. O livro já está à venda assim, a gente vai falar direitinho a página, tudo certinho daqui a pouco. Na verdade, você me conta porque você leu, né? Como você fez a É, revisão, foi o sim. seu primeiro impacto, porque agora, se eu pensar em todo o contexto, eu te juro que eu só tenho frio na barriga. É natural, né? É verdade. Eu achei que, para mim, eu fui lendo e foi ficando muito fácil mesmo, a leitura é muito gostosa, e eu consegui realmente visualizar quando fala das partes da casa, depois quando coloca em prática o que já foi feito. Eu acho assim que realmente está bem didático, dá para todo mundo ler, super gostoso, é uma leitura super gostosa para quem tem interesse, né, de aprender mais e tal. E aí, essa foi uma preocupação, né? É, Flá, tornar o livro. tornar o livro um treinamento mediado. Olha, Wellington, eu acho que dá para ser sim. Dá. É, dá para ser sim, porque isso faz parte da metodologia que nós vamos lançar, que está atrelada também na forma como a gente faz isso. Porque, gente, você vai ver, o livro ele está realmente num grande bate-papo, de uma linguagem super leve, e falar Sim, leve de tudo isso não é é, brincadeira. Foram 10 anos realmente aí investindo em prática. Você vê, a Anne foi minha aluna, ela está bem, a Amanda está bem, o Wellington foi meu aluno também, está bem. Então tem um pessoal aí que já foi aluno, foi ratinho de laboratório, porque eu realmente fazia os testes e depois eu avisava.
mas está todo mundo É, bem, então sinal que os testes iam bem legais, porque precisava treinar o processamento cerebral, né? Então, como que eu é. ia treinar? O máximo que ia fazer, sem envolver terapia, era chegar e testar todas as teorias que a gente estava propondo, desde os treinamentos com a PNL até a sala de aula, enfim. Todo um largo caminho. Bom, vamos falar um pouquinho agora do lançamento do livro mesmo. Como foi a ideia de lançar o livro agora, em meio à pandemia, esse momento que a gente está vivendo? Flá, conta pra gente um pouco. O Ale riu quando você falou que está bem. Amanda. Amanda e Alexandre. Pois é, né? Tá tudo bem, não. Pelo menos que eu saiba, Amanda tá normal, né? Super top, uma transformação na minha carreira e vida. Poxa vida, Wellington. Nossa, sem nem o que falar. Fala assim que. Sem nem... Ai, ficou vermelha, cara, sem vergonha, né? Na verdade, o livro, ele estava. O projeto foi finalizado realmente em dezembro. Mas aí, dezembro, Natal, eu falei, poxa vida, não vamos concorrer com o Papai Noel, né? Vai ser um horror. O livro vai ficar solto e não vai ter impacto nenhum. Então a gente postergou um pouquinho, conversou com a editora, tudo bem, ela entendeu, e a gente postergou. Mal sabíamos nós que ia virar tudo isso, né? Toda essa pandemia. Aí a editora procurou e falou assim: então vamos fazer o seguinte, vamos lançar o livro mesmo na pandemia, porque ainda tem o tempo de impressão, tudo isso, e aí a gente já lança, que não era para ser agora no primeiro momento, era só para ficar nas livrarias, e aí já vai sair em e-book, então vai ter a versão impressa e a versão e-book. Então já saíram com as duas versões, porque também tem o seguinte, né? Como ele ajuda no autoconhecimento, o momento também casou muito bem para isso. Então é Sim. essencial até para ajudar você a se reconhecer. Agora, falando de uma história pessoal, por exemplo, Anne, você sabe que eu perdi um cachorro em janeiro, né? A Sim. Sammy. E em maio, agora recentemente, eu perdi o Kevin. Se eu não me conhecesse, como é que a gente ia conseguir entregar o livro, entregar uma série de coisas que são pesadas, né? E como é que a É, gente consegue administrar tudo isso? é Sabendo e se verdade. conhecendo, senão não entregava. Senão empurrava mais É, um pouco, até abandonava o projeto, enfim. Não é é, fácil não. Então, o autoconhecimento a gente experimentou no nível pessoal, o quanto é importante o autoconhecimento. sim. Conhecer e E, reconhecer, né, as suas emoções. é, e a gente até conversou sobre isso, né? De lançar agora, de ter a disponibilização do e-book e de como é importante nesse momento, né? Também nesse momento que a gente está vivendo, exatamente perfeito isso que você falou do autoconhecimento, do que vem daqui para frente, né? Que ainda é tudo muito incerto, Muito, desses né? períodos que a gente vai ter de isolamento, não isolamento, de como que vai ser, é tudo muito incerto. Então, a chave mesmo para conseguir passar por tudo isso bem é o autoconhecimento. A gente sabe bem, né, Flá? Então, eu acho também Pô, que lançar o livro nesse momento é assim, é um presente para quem puder ler, para quem puder se interessar, né, por isso. é assim, né? Eu acho que a gente não concorreu com o Papai Noel, mas também não esperava concorrer com o coronavírus. A Lilian está dizendo aqui, por causa da PNL e autoconhecimento, também passei por situações que se fosse antes não sei como seria. Pois É, pois é. verdade. Então, olha aí, juntando isso que a Lilian está falando, muito obrigada, viu, Lili? Mais o que a gente sabe, traduzido para todo mundo, eu acho que essa é a grande ideia, é uma grande sacada. Então, quando a editora falou, vamos lançar agora na pandemia, eu falei, fechou. Ainda mais Uhum, com a parte do e-book. Sensacional. Eu falei, vamos fazer. sim, Ai, foi isso. foi isso. É. Bom, e meio que para fechar, mas se alguém ainda tiver dúvidas, a gente tira as dúvidas aqui. Conta pra gente como começar a estimular um cérebro 4.0, Flá. Começar a estimular o cérebro 4.0 é o seguinte, gente. Você pega um dedinho, clica no mouse, chega na editora, pede o livro e começa a ler. Só que não é só ler, é praticar. Em primeiro lugar, você vai se adaptar ao que a gente está mostrando lá, passeando pela sua casa, porque a sua casa é a sua melhor morada. Deixa eu ver o que a Amanda está falando. Pandemia é uma oportunidade de tempo
Para outras leituras, é exatamente isso. Imagina só você poder passear pela sua casa, né, aqui, mas você visualizando e você se adaptando com todo o processamento cerebral, porque isso demonstra como você pode, por exemplo, se tranquilizar, por que você pode ficar estressado, por que você trava em alguns momentos. Então, pegar toda essa parte de processamento cerebral e tranquilizar a sua casa. Gente, teu cérebro é a sua melhor morada. Muito mais gostoso se você puder ficar tranquilamente em paz com essa sua morada. Então, mas ela não pode ser mais um OVNI. Ela tem que ser o maestro, como está a Margarete que está aí. Ela é o cérebro, o coração é o maestro e o cérebro, ele é o regente disso tudo. Ele é quem manda e comanda, mas a gente não entende, a gente não conhece. Então é importante que a gente saiba fazer e saiba entender. Então a ideia é essa, justamente, de trabalhar com o cérebro como uma morada, como uma casa, e você puder cuidar da sua casa. Meu cérebro, meu lar. Meu lar. Muito bom. É isso mesmo. É o que comanda tudo, né, Li? É tudo. É isso. A Margarete está dizendo aqui, o autoconhecimento, medicina chinesa, já diz há milênios, cuida do seu lar, conheça a sua casa. É isso aí, é isso aí. Roberta Figueiredo, olha só que honra tê-la aqui. Nós temos hoje Roberta Figueiredo, Wellington, falei que está virando ponto de encontro isso. Então, essa é a ideia. Então, eu os convido a passar a passear pelo seu lar, porque é aqui que a gente faz. E, gente, numa casa a gente faz manutenção. Então, na hora que você troca pensamentos ruins por pensamentos bons, nós somos reflexo do que nós pensamos. Sim. Então, se a gente começar a trocar esse pensamento... Roberta, bonitinha, sou sua fã. Imagina, eu que sou sua fã. Então, a hora que a gente começa a trocar esses pensamentos de baixa frequência por pensamentos de uma frequência muito melhor, na verdade você está fazendo manutenção na sua casa. Mas nada melhor do que você saber aonde que você vai pensar e o que você vai mexer. Sua casa, seu templo. Muito é isso aí. Isso daqui que falaram, acho que a minha casa está em reforma. É bem interessante essa associação, é isso mesmo. Acho que muitas casas estão em reforma nesse momento, né? A gente está passando por uma reforma grande nesse momento, né? Então é bem interessante mesmo essa comparação também, né? É lógico, porque é uma proposta de você fazer uma manutenção de você mesmo. É sua autorreforma. Então, já que é uma autorreforma, vamos colocar o cérebro em uma condição de que você possa fazer. A Roberta está dizendo aqui, Anne, quando a gente controla o pensamento, automaticamente... Então, só que assim, Rô, existe uma série de fundamentos que levam a gente primeiro a pensar num caminho mais fácil. Então, esse reflexo vem no nosso organismo. Então, por que não descobrir o jeito de pensar muito mais no positivo do que no negativo? Não que é o mundo de Alice, não é isso, nada a ver, eu sou contra o mundo de Alice, as coisas existem, dificuldades, tem coronavírus, tem instabilidade, tem uma série de coisas. Mas como você se mantém estável a maior parte do tempo? E é isso que o livro procura passar, como diz a Margarete, essa homeostase, o equilíbrio. Porque aí teu organismo não se desgasta e você consegue ficar muito mais tranquilo de uma forma muito mais constante, trazendo bem-estar, né? Essa é a ideia. E esse controle, né, também vem do autoconhecimento, né? Sim. Não adianta também a gente camuflar nossas emoções ou alguma coisa assim, né? É interessante você reconhecer, você perceber, você entender o que está acontecendo com você e aí sim conseguir realmente ter esse autocontrole, né? Autogestão, na verdade. Com certeza. Né? A Roberta está dizendo o seguinte, dizem que nós fazemos nossas próprias doenças. Roberta, eu vou te mandar uma informação essa semana do Dores de Amores, que vai explicar direitinho como a gente consegue jogar do pensamento para o organismo uma dor. E ela se transforma em uma dor emocional, uma dor mental, em uma dor física. Tá aí a Margarete que não nos deixa dizer o contrário, né? E é super importante. Aliás, e a gente tem exemplos, tem a Anne, tem a Margarete, tem mais algumas pessoas que inclusive estão por aqui hoje, que tiveram melhoras na saúde, melhorando simplesmente o quê? A casa. Como tem um vazamento, vocês não tem um vazamento em casa?
Você não chama alguém É. para fazer e cuidar do seu vazamento? Então, só que Aham. aqui o melhor é você mesmo fazer, cuidar do seu vazamento, né? Porque É. você tem todas as ferramentas. Eu digo que a gente tem uns serizinhos aqui sensacionais, que eles trabalham o tempo todo. Deixa os carinhas aqui trabalharem e você ficar com a cabeça melhor e com o teu organismo É. melhor, né? Sim. Eu reformei muito a minha casa, eu ajustei muito a minha casa para conseguir também, né, agora me expor e falar e tudo isso, né, Flá? Tudo, a Flávia acompanhou todo esse caminho, né? Verdade. Nossa, foi Então, extenso. a gente vai disponibilizar, né, o link da pré-venda e no Facebook tem a página Cérebro 4.0, que tem todos os detalhes do livro, da editora, né, falar tudo certinho para Tudo certinho. ter mais informações e também fazer a compra por lá do livro, É. já encomendar o seu livro. Ah, Líria, as aulas da Flávia são verdadeiras reformas. É, Obrigada, Líria. O Wellington colocou agora há pouco, Anne, às vezes o pensar até dói, e a sensação de dor ela é real. é, é. Dói e dói muito. Então, aqui a Líria é igual o programa Grandes Construções. É mais ou menos A isso. Eu Li digo que está algumas pessoas. fazendo associações maravilhosas, né? Nossa arquiteta, ela está se identificando bastante, né, Li? Eu imagino, ainda mais a Lirian, que já pega a ideia fácil e vai nela, muito É, legal. é. Agora deixa eu perguntar para você uma coisa, Anne, que não estava no nosso roteiro. Ai! Não Vai tava, sumir de novo? gente. Acho que minha câmera vai parar de funcionar de novo. Aham, Brincadeira, aham. vai não. Deixa eu perguntar uma coisa, Anne. Como é que foi para você fazer a revisão do livro? Porque eu sei que eu te joguei num fogo legal. Você não Sim, quis me dizer não, né? A é. gente sabe quando a pessoa vai comprar a ideia, poderia ter dito não, mas você não disse. E aí, como é que foi fazer a revisão do livro que caiu no teu colo? Que é verdade. É, caiu no meu colo e assim, eu não queria dizer não e eu queria dizer sim, né? Eu queria fazer, queria realmente ter feito mesmo. Eu acho que casou muito com o que eu estava terminando de estudar na pós, estava meio que no meu momento também de fazer o meu TCC. E conforme eu fui lendo o livro, eu realmente consegui imaginar, assim, sabe? Quando eu leio qualquer livro que seja, eu vou fazendo essa visualização, assim, desafio é com a Anne. Eu vou realmente fazendo como se fosse um filminho, eu vou passando um filminho. E eu achei que eu li umas 3 vezes, 4, 5 vezes o livro, e sempre ficou muito claro, assim, na minha cabeça. Eu achei que a parte da associação com as partes da casa foi uma sacada excepcional, porque para quem é leigo, eu consegui me imaginar indo realmente nas partes da casa, lendo, e É. fazendo a associação realmente com o que estava no cérebro. E aí, ao longo do livro, tem várias informações muito interessantes de neurociência, que, como eu comentei também um pouco no começo, é muito difícil da gente achar livro de neurociência que não seja tão técnico, que seja didático, que seja acessível para todo o público, porque mesmo tendo estudado, às vezes a gente lê algum artigo, alguma coisa assim, eu tinha vontade de chorar. No meu TCC, eu chorei fazendo Oh, TCC, porque é muito complexo. Mas no livro é muito didático, é muito gostoso. É uma leitura que eu acho que para quem tem interesse no autoconhecimento, no desenvolvimento, é uma leitura gostosa, é uma leitura acessível e com os exemplos que foram aplicados na prática, o exemplo e falando certinho o que acontece no cérebro, todos os processamentos cerebrais, fica muito fácil, fica muito didático. Não tem livro tão didático aplicado desse jeito. E na internet, se você colocar neurociência com alguma coisa, você não acha nada, a gente não acha nada. Eu tenho escrito bastante coisa de neurociência ultimamente, às vezes eu vou dar uma olhada na internet e falo, gente, não dá para aproveitar o que está escrito aqui. Tem que realmente pesquisar em livro e ver em algum lugar externo, porque não tem a credibilidade e não tem aham. a didática que tem no livro agora também, não só puxando uma sardinha, mas realmente falando sério, tá muito completo, muito didático, tá muito fácil, tá muito gostosa a leitura. Eu acho que
é isso. Bom, se eu respondi a sua pergunta, como foi para mim? Foi incrível, foi muito bom, gostei muito, indico muito. O Ale A gente teve perguntou, vários comentários aqui, né, tem, que a gente estava falando. O Ale perguntou se é indicado para pessoas que não fizeram PNL. É indicado sim, Ale, não tem Sim, problema sim, nenhum. sim. A Não neurociência, quando a tem. gente faz curso de PNL, ela entra como uma fundamentação. Então fica tranquilo que dá para aproveitar sim, tá? Fica sossegado. Não, é realmente para autoconhecimento e desenvolvimento, Ale, não é para quem quiser realmente se conhecer, conhecer um pouco mais dos processamentos cerebrais, né? Falar, é isso. Da sua E casa, né? da sua casa, agora é a casa. E a Paula falou aqui também, né, que tem a página do Face do livro Cérebro 4.0. No Face, a gente está deixando essa página aberta, por quê? É, Ai, Amanda, Amanda. seja na marra, muito meiga, né? É uma coisa fofa mesmo. No É, Facebook, a gente criou a página O Cérebro 4.0, porque vai ser uma forma da gente medir a acessibilidade, como é que está indo, como é que as pessoas estão aproveitando, como é que tá a assimilação, porque também não deixa de ter aquele lado de ser professora e querer saber medir, uma forma de medir o resultado, porque a gente sim, propõe que tudo isso seja muito legal. Mas se vocês não me sim. disserem que é legal, como é que eu vou saber? Porque, assim, fora esse, a gente já está colocando aí num projeto, né, Anne? Sim. Ah, Rô, é novo, não foi à medida que a editora liberou para a gente, acho que abri essa semana. Então, É, não sei, ninguém sabia mesmo. Resultado, então a gente quer medir como é que é isso, como é que tá, porque é com essa medição que a gente vai saber se a gente vai continuar no lançamento a utilizar esse ou vamos aprofundar um pouquinho mais, né, Anne? Porque sim, também sim, já, dando um spoiler aqui, a gente já vai pensar em lançar o nosso de PNL com neurociência, né? sim, sim. Então, tem Já aí, tá no forno. já esse está mais fácil até porque a gente já está bem adiantado, inclusive. Mas é um É, projeto muito legal. E quando a gente pensa em agir, é importante. Deixa eu ver, a Mauri, você faria uma palestra a respeito em grupo de estudos de PNL? Sim, sim, tranquilo. Porque assim, a casa está muito fácil, esse que é o detalhe. Mas eu sim, acho muito fácil, mas agora eu convido vocês a me dizerem. Coloca um exatamente. comentário depois no Face e diz assim, olha, eu Sim. consegui entender. Porque É, a gente já teve pessoas que viraram para a gente e perguntaram, mas Anne, tá fácil mesmo? Tá fácil. Tá super fácil. E essa é a ideia, Rô. É a proposta boa. Muito obrigada, porque essa é a ideia, tornar fácil para que você consiga utilizar para você. Senão é muito legal. Você vai lá, compra uma Ferrari e fala assim: legal, mas não tenho dinheiro para pôr gasolina. Não rola. Então, aham, é importante a gente ter realmente esse conteúdo fácil e que vocês digam para a gente: olha, tá fácil mesmo, eu consegui, e tirar dúvidas e causar essa interação. Não é ter o ponto de encontro só aqui numa live nesse momento, mas é que a gente tem esse ponto de encontro num cérebro 4.0, numa sociedade solidária, numa sociedade sim, interativa, que é essa toda a proposta, né? Que a é gente já tem verdade. também Pratique o Bem Me Quero, então a gente já tem tudo pronto para ser 4.0. Só falta você passear pela sua casa agora, né? Olha só que convite, hein, gente? Você viu? Agora. Sentiu? Saiu É, agora. sim, 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 sim. Érica, grandes mudanças. A Érica foi minha aluna lá no Tabuão e É, tem se revelado aí uma excelente gestora de pessoas. Olha só, muito legal. O legal. importante são as mudanças que as pessoas percebem, né? E isso É, é o que realmente faz diferença para gente. Isso é um é, cérebro 4.0. É quando você muda e você consegue ver os benefícios para a sua vida. A Mônica, opa! é. E essa é a grande ideia, pessoal. Então, Sim, Cérebro 4.0, eu aguardo o comentário 4.0. de vocês lá no Facebook, porque é importante para a gente. Então, Anne, e aí? Deixa eu ver o que a Amanda escreveu aqui. A minha mãe escreveu que vai presentear alguns amigos. Boa Oh, oportunidade nesse momento que as pessoas estão voltando para dentro de si. Exatamente, muito bom. E a Amandinha disse aqui, o que que ela disse? Flávia, minha mãe, e Anne, minha irmã.
Gêmea, e me dá muito orgulho ver a dedicação dela, bonitinha, e a Paulinha também. 300 Amanda, cópias, olha a promessa da Amanda. Vou comprar 300 cópias para distribuir no banco. Vamos aguardar, a gente está aguardando, Amanda. A gente está aguardando a compra dessas 300 cópias. inclusive ele está aí pré-lançamento, e aí já da editora, tudo certinho, e vai estar nas principais livrarias e inclusive já está fora do Brasil, né? Ele já está em Portugal e nos Estados Unidos. Essa foi Opa! a proposta da editora. Diga. E para quem quiser ver agora nesse momento, é pela a página do Face, tem todas as informações, né? Tem Pela todas. página, Cérebro É, 4.0. isso. Lá tem Digitar todas lá as Cérebro informações. 4.0 já. Isso. Lá tem todas as informações e a pré-venda vai até o dia 5 de julho, porque é a forma que se trabalha hoje em dia, né? Para impressão Uhum. e sair tudo direitinho. Nível mundial, são as surpresas, né? Façam um É, history da pré-venda para a gente compartilhar. Pô, legal, tá bom, vou ver como é que a gente pode fazer isso, Amanda. Pode deixar. sim, boa, Teve boa. uma surpresa grata, teve aquele book trailer, né, que eu compartilhei e está no Face também já, mas podemos fazer uma story mesmo para compartilhar, porque a história do cérebro como casa ficou muito legal. É verdade, ficou mesmo. Quem E quer? aí, eu acho que é isso. Se alguém tem mais alguma dúvida, se quer fazer mais alguma consideração, acho que a gente respondeu tudo aqui, né? Eu acho que sim. Além do ponto de encontro, né? Rosana Sestari foi minha líder na faculdade, É. foi um prazer imenso recebê-la. É uma profissional de Ah, que RH legal. também, olha só. Aí vem a Roberta, vem o Wellington. Eu tinha comentado que o Wellington nunca mais tinha aparecido, né? Tá aí, olha, isso é Sim, sensacional. É isso que a gente quer. O cérebro 4.0 é esse. É esse que encontra pessoas, que provoca interação e que faz você superar uma série de travas que você tem na vida. Segura a verdade. ansiedade É do livro. Lirian, pelo amor de Deus, o livro é para trazer bem-estar, não ansiedade, Lirian. verdade. Já vai se regulando, já vai regulando a sua casa para essa ansiedade, Li. Roberta, muito obrigada por você ter vindo, Rô, porque foi assim sensacional. João Carlos, valeu a presença. João Carlos, muito obrigada. Vanice, muito obrigada, é É, uma honra. Lirian, idade boa. ansiedade boa, Né? muito bem. É, Camila, adorei, parabéns Camila. pela live e pelo livro. Olha só, Anne, tem que ver É. aqui a Anne enquanto entrevistadora, né? Porque você sabe que ela estava sumida, né? Ainda Ela bem que eu estava. apareci, né? Porque ia estar muito estranho ficar falando com o nada, né? Só uma voz. De onde vem essa voz? Mas Então, são os mistérios da tecnologia. Agora deu tudo certo. olha só, tem até o Fernando. O Fernando foi de uma das minhas primeiras turmas do Mackenzie. Fernando, bem-vindo. Então, a gente disponibiliza a live depois também. Vai estar lá no Cérebro 4.0 para vocês também tirarem as dúvidas e pode chamar, pode mandar recado lá pelo Cérebro 4.0 que nós vamos tirar as dúvidas. Eu ajudo vocês em tudo que eu puder, porque sempre vem as novas informações, os novos desafios, então faz diferença, né? Camila, A Camila, Anne, a é uma entrevistadora tá extraventadora. maravilhosa. Puxa saca. Imagina, acho que o povo gosta mesmo. E nós É. vamos fazer também, né, Anne, uma sequência de lives sobre o livro Isso, e dúvidas. isso. Então, por isso que é importante, contem pra gente, porque isso daí vai nos ajudar nesse processo das lives, porque a gente quer tornar esse processo cada vez mais fácil, conhecer o cérebro de É, uma forma mais fácil para autoconhecimento. Diga, Ani. tiver alguma dúvida, né? Falar, semana que vem a gente vai entrevistar o Jefferson Levi, Isso, semana que vem é que é Jefferson Levi. o autor, junto com a Flávia, e no outro domingo é comigo a entrevista. Então, se vocês tiverem dúvida, já anota as dúvidas para a gente falar melhor nas próximas. Exatamente. Então, vamos encerrar, né, Anne, antes que Isso, o obrigada, Instagram nos obrigada a todo derrube. mundo que estava aqui com a gente, conversou com a gente e aproveitem o livro realmente. Vou falar de novo a mesma coisa que eu já falei antes, mas para fixar mesmo. Tá muito didático, não tem igual, não tem com as associações que a Flávia e o Levi escreveram, não tem igual. Na internet, menos ainda, não tem conteúdo bom de neurociência na internet.
e livro com práticas e neurociência aplicada mesmo. É um dos poucos e muito didático para todos os públicos, fácil leitura. E eu, né, eu não que eu seja suspeita, leiam e depois contem para a gente se realmente conseguiram entender. Fica aí nosso convite, né, Flá? Com certeza. Passa lá e avisa pra gente. Isso é muito importante para a gente medir, Sim, porque se tem um respeito que a gente. Algo que a gente respeita muito é o seu cérebro, é o sim, conhecimento, porque é isso que faz da gente profissionais diferenciados. E é isso que a gente quer. Tratado muito, tudo com muito respeito, com muita seriedade. Então, agradeço a vocês por terem vindo, agradeço pela presença, pelo tempo e por passar informação para a gente, porque é legal é, também saber o retorno. É é, muito importante para a gente saber que a gente está no caminho certo e que vocês estejam felizes. Isso torna cérebro 4.0 mais, né? Então, é. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada, pessoal. Mônica. Muito obrigada. Beijinhos. Tchau.